O governo quer cobrar imposto por congestionamento. Entenda a lei. É isso mesmo, você não ouviu errado não. Prepare o bolso. O governo quer te cobrar até para ficar parado no trânsito. O novo PL 5.170/2025 avança para criar um pedágio urbano obrigatório nas cidades brasileiras. O objetivo? Financiar uma conta de 60 bilhões de reais no programa Tarifa Zero, tirando dinheiro diretamente de quem dirige. Neste vídeo do canal Dinheiro com Você, o William Ribeiro, crédito aqui já para ele, revela a verdade por trás dessa engenharia tributária que ameaça a sua liberdade. Não é apenas sobre trânsito, é sobre um novo imposto que vai gerar inflação e punir o cidadão que já paga IPVA e combustíveis caros. Almoço de graça não existe e a conta desse colapso iminente chegou para você. Assista agora e entenda o que Brasília está escondendo. Bora então pro vídeo. Imagina só, para dirigir o próprio carro na cidade, você precisa pagar uma taxa a mais. E se essa grana fosse usada para fazer todo o transporte público virar de graça? Pois é, essa é uma proposta real, bem polêmica, que está em discussão no Brasil. E hoje a gente vai mergulhar nos argumentos críticos a essa ideia para entender direitinho o que está em jogo. A ideia é basicamente essa mesmo, criar uma espécie de pedágio urbano onde cada motorista paga para circular. Parece meio radical, né? Mas essa é a base de um projeto de lei que quer reformular o transporte no país. E claro, isso levanta um monte de questões, tanto econômicas quanto práticas. Para a gente entender bem o cenário completo, é bom saber que existem duas propostas principais rolando, o PL 5170 de 2025 e o PL 3278 de 2021. As duas falam em taxar o uso do carro, mas, olha, os objetivos e o alcance delas são bem diferentes. Então, o ponto crucial aqui é a escala. Um dos projetos quer um sistema nacional, com gratuidade total para todo mundo, o outro é mais uma ferramenta para as prefeituras poderem baratear as passagens. Vamos focar no primeiro, que é o mais ambicioso e, claro, o que gera mais controvérsia. Ok, então vamos mergulhar nesse programa Tarifa Zero. A proposta é apresentada com uma série de metas que, vamos combinar, soam muito bem. Vamos ver o que oficialmente o projeto promete alcançar. O nome oficial é bem comprido, né? Mas a ideia é simples, um programa federal que acabaria com a cobrança de passagem em todo o transporte público coletivo do país. Ônibus, metrô, trem, tudo. Uma proposta de um impacto e uma escala gigantescos. No papel, as promessas são bem atraentes. A lógica é que, com transporte de graça, mais gente teria acesso a empregos e escolas, o trânsito nas cidades diminuiria e, de quebra, o meio ambiente agradeceria. É o cenário ideal que o projeto apresenta. Mas claro, aí vem a grande pergunta, quem paga essa conta? Porque gratuidade tem um custo, e o valor estimado é astronômico. Vamos entrar agora nos detalhes financeiros. 60 bilhões de reais. Esse é o custo estimado por ano, segundo o próprio projeto de lei. Para se ter uma ideia, esse valor é maior que o orçamento de muitos ministérios. Isso já mostra o tamanho do desafio financeiro para colocar esse plano em pé. E para cobrir toda essa despesa, o projeto prevê um fundo com dinheiro vindo de vários lugares. A crítica que analisamos aponta que, na prática, isso ia significar um aumento nos impostos que já existem, como a CID nos combustíveis e o IPVA, além da criação desses novos pedágios urbanos. E olha, a lista de novas fontes de arrecadação não para por aí não. O projeto sugere taxar um monte de atividades e lugares que atraem muita gente, de shoppings a shows, passando por estacionamentos e até a fabricação de carros. A criatividade para achar dinheiro foi longe. Bom, e é aqui que a gente chega no coração da crítica. O argumento é que, apesar do nome bonito de Tarifa Zero, as consequências para a economia seriam pesadas e afetariam todo mundo. Esse é o ponto central, a gratuidade não existe de verdade. O custo não some por mágica, ele só é redistribuído para toda a sociedade, através de mais impostos e outras cobranças. E isso acaba afetando todo mundo, inclusive quem nem anda de carro. A análise prevê uma reação em cadeia, um efeito dominó. Primeiro, o gasto público seria massivo, criando um rombo nas contas do governo e aumentando a dívida. Para conseguir dinheiro e pagar essa dívida, o governo teria que vender títulos com juros mais altos. E juros altos, a gente sabe, desestimulam os investimentos na economia. E lá na ponta podem acabar gerando inflação, que é o aumento geral dos preços. E aqui está o grande paradoxo que a crítica aponta. A inflação corrói o poder de compra de todo mundo, mas o impacto dela é muito mais forte sobre a população de baixa renda. Pessoas que muitas vezes nem carro têm, mas que sentiriam no bolso o preço de todos subindo. Para resumir essa visão de livre mercado, a fonte usa essa citação direta. A ideia aqui é que, ao taxar demais a produção e a atividade econômica para bancar a tarifa zero, o governo acabaria sufocando a geração de riqueza e de empregos, o que no final deixaria todo mundo numa situação pior. Agora, mudando um pouco o foco da economia para a logística, aparece outra pergunta crucial. A infraestrutura de transporte público do Brasil estaria preparada para uma mudança tão radical assim? Olha só que curioso.
O projeto de lei trabalha com uma estimativa de que a demanda aumentaria em 20%. Já a análise que estamos vendo é bem mais cética. Ela prevê que, na prática, sendo de graça, a procura ia explodir, seria muito maior, sobrecarregando um sistema que, em muitos lugares, já opera no limite. O resultado previsto seria um ciclo vicioso. A superlotação levaria a um serviço pior e a uma necessidade constante de mais e mais dinheiro. Como o orçamento inicial não daria conta, o governo teria duas opções: ou criar mais impostos ou se endividar ainda mais, alimentando uma crise fiscal. Para ilustrar essa desconfiança na capacidade do Estado de gerenciar um projeto desse tamanho, a fonte usa essa analogia poderosa. Assim como muitas casas têm caixas d'água porque não confiam que o serviço público de água vai ser contínuo, a crítica sugere que um programa de transporte gratuito acabaria se tornando ineficiente e nada confiável. No fim, a proposta de tarifa zero surge como uma solução transformadora para a mobilidade e a desigualdade. Em total contraste, a crítica que a gente analisou hoje pinta um quadro de colapso econômico e logístico. A questão que fica é, qual desses futuros é mais provável? A resposta certamente vai definir o rumo da vida de milhões de pessoas nas cidades brasileiras. O recado está dado. O Estado quer ser sócio até do seu tempo perdido no trânsito. Mas e aí? Você vai acertar esta taxa ou acha que já pagamos impostos demais? Comenta aqui embaixo. Chega de taxa para eu saber quem está comigo. Não saia sem deixar o like, compartilhar com aquele amigo motorista e se inscrever aqui no canal. Aqui a gente não passa pano, a gente passa a informação correta. Valeu, até a próxima, fique com Deus. Avante, patriota!